Bom, Jason, claro que pro torcedor fica a derrota, fica a amargura de ter perdido em casa, tem o componente que tinha o Renato no Fluminense, mais uma derrota pro Fluminense no ano e até em sequência de mata-mata, se a gente pegar a Libertadores lá atrás, que causou aquele trauma todo. Mas o que o Inter tira, né, se é que ele consegue tirar alguma coisa, que ele possa levar para o jogo da volta no Maracanã, né, de lições, de aprendizados, para que o Roger possa transformar o Inter, né? E até falei de manhã cedo com o Antônio Carlos Macedo no Gaúcha hoje o seguinte: o Inter não pode se apegar só à questão da ausência do Fernando. Tá ficando difícil se apegar só à ausência do Fernando. Precisa de alguma coisa a mais. O que tá errado no Inter? Não pode ser só não ter o Fernando. Até porque o Inter tinha o Fernando e não teve um grande primeiro semestre, com exceção do título estadual. Se a gente pegar, né, André, amanhã é dia 1º de agosto, né? No dia 1º de junho, o Inter tomou 2-0 para esse Fluminense no Campeonato Brasileiro. Então, 60 dias atrás. 2 meses depois, o Inter voltou praticamente a perder novamente para o Fluminense. Desta vez, uma derrota amarga, muito amarga, porque pode culminar em uma eliminação do Inter na Copa do Brasil. Essa sua pergunta eu vou deixar para o Roger responder, porque ontem a gente ouviu o técnico do Inter, as suas manifestações, as suas explicações após esse tropeço no Beira-Rio para o Fluminense, e uma das perguntas foi: o Inter tem condições de virar esse placar? O Inter tem condições de avançar na Copa do Brasil? E a gente recupera essa resposta a partir de agora aqui em Esportes ao Meio-Dia. Tem, já fizemos 2 bons tempos em 70% dos jogos, 80% dos jogos que a gente está aqui. Se não tivéssemos essa capacidade, tenho certeza que eu não teria feito um ano de trabalho à frente do clube, com todos os méritos juntos com os jogadores, né? A estabilidade, né, como eu disse, a gente não está dizendo que a gente não fez um mau jogo, né? A instabilidade que aconteceu é que a gente precisa resolver, estancar, ter mais equilíbrio, né? Conseguir entender os momentos melhores da partida, né? E é perfeitamente possível, sim, né? É um gol de diferença, a disputa está aberta, né? E o segundo tempo é no Rio de Janeiro, é fora da nossa casa. Era importante conquistar uma vantagem nesse primeiro jogo, né? Era muito importante, né? O nosso jogo coletivo não funcionou em boa parte do jogo, que fez com que a gente saia em desvantagem, mas não está decidido, né? O torcedor tem a escolha, né, de acreditar no que o Internacional pode fazer, né? Mas a gente, como comandante do trabalho e os atletas, né, nós temos o dever de acreditar sempre e trabalhar para reverter a desvantagem conquistada pelo adversário. 1 gol de diferença e a disputa está em aberto, é o que diz o técnico Roger Machado após o jogo onde o Inter foi dominado e perdeu para o Fluminense pelo placar de 2-1. É um momento de pressão, André. Eu concordo que é 1 gol de diferença e que o jogo está em aberto. Cruzeiro e CRB foi 0-0, tá em aberto. Tá em aberto. Vai ser em Alagoas, acho que o Cruzeiro segue favorito, inclusive. Mas só 1 gol de diferença não vai. O Inter precisa mais do que 1 gol. Não é a questão de 1 gol de diferença. Se o Inter jogar o que ele jogou ontem, ele vai perder de novo o Fluminense. Esse é um ponto importante. O Inter tem que mudar. E quem é responsável por mudar o Inter é Roger Machado. E ele tem 1 gol de diferença pro Fluminense. Se ele devolvesse 1 gol de diferença no Rio de Janeiro, decisão nos pênaltis. Então ele precisa de 2 gols de diferença para avançar de forma direta na Copa do Brasil. E aí vem e começam os problemas, André. O Roger admitiu, entre linhas, na sua entrevista, de que vai promover alterações na equipe do Inter. Alterações para o jogo contra o São Paulo. E aí a gente pode apresentar a questão de preservações para o jogo contra o Fluminense. Normalmente, né, o que vai acabar acontecendo é a escalação do São Paulo, ela vai dar ideia de quem vai jogar contra o Fluminense. Exatamente. E aí o que o Roger vai começar a partir desta quinta-feira à tarde? Reapresentação do elenco. Justamente a montar esta escalação, André. O jogo contra o São Paulo vai ter um time. O jogo contra o Fluminense vai ser um time com alterações. Jogadores como, por exemplo, Carboneiro. Carboneiro contra o Vasco pediu para não começar o jogo
por questões físicas. Então, muito provavelmente, vai o Vitinho entrar no time e o Carboneiro, que é titular, vai ganhar esse descanso. Inclusive, o Carboneiro, a boa notícia de ontem... é o único jogador do Inter que levou perigo ao Fluminense. Marcando gol, né? Marcando não gol. Não só pelo gol, mas é o que criou alguma coisa. Alan Patrick foi mal, o Borré e Valência foram mal. O Wesley, estava impedido, mas perdeu um gol. Até ele perder o gol, ele não sabia que estava impedido. Perdeu um gol que não pode perder, um atacante não pode perder. Então, o Inter precisa melhorar demais. Muito ofensivamente e defensivamente apresentou os seus problemas. Na parte ofensiva, o Roger vai optar por Borré ou Valência para o jogo contra o São Paulo, projetando o Fluminense na quarta-feira da semana que vem. E tem a questão do meio-campo. Bruno Henrique e Thiago Maia. André, as opções que o Roger tem nesse momento apontam, pensando na quarta-feira, para uma manutenção desta dupla. O Alan Rodrigues, ele foi contratado, foi anunciado. Até amanhã ele aparece no BID, muito provavelmente no Boletim Informativo Diário da CBF, registrado e regularizado pelo Inter. Ele não atua desde o final de maio. Essa vai ser a grande novidade do Roger, da comissão técnica, para o meio-campo do Inter. Ele atua em mais de uma função no meio-campo. Aí vai depender da opção da comissão técnica, como primeiro volante, como segundo volante, jogando aberto. O próprio já falou sobre essas possibilidades. Mas ele vai ser essa grande novidade. Não contra o Fluminense, porque ele não pode jogar, mas sim contra, por exemplo, o Flamengo. E o Roger tem mais 2 jogos. Contra o São Paulo, domingo, e depois contra o Bragantino no próximo final de semana, para colocá-lo à disposição, para ter esse jogador contra o Flamengo, para ele ser a novidade. Projetando o final de semana, vai depender, André, dos 3 treinamentos que ele terá com o grupo, começando hoje à tarde, para ser, por exemplo, essa novidade no final de semana. Mas a tendência, por conta de adaptação, por não jogar desde o final de maio, é de que, quem sabe, a sua estreia ocorra de fato contra o Bragantino, dia 9 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. E aí ficando à disposição para os confrontos com o Flamengo pela Libertadores. Para quarta-feira que vem, olha, o Roger não tem muito para onde correr. O meio-campo pode novamente abrir com o Thiago Maia e também com o Bruno Henrique. Eu colocaria o Luiz Otávio no lugar de um dos dois. Acho que não vai acontecer, mas eu colocaria o Luiz Otávio. Porque o meu raciocínio é o seguinte: mais do mesmo não vai resolver nada. O Luiz Otávio, ele não vai piorar o meio-campo do Inter. Se for igual... se for igual, então o que ele fizer já provavelmente vai ser melhor. Então eu colocaria o menino Luiz Otávio para jogar nesse meio-campo e escolheria entre o Thiago Maia e o Bruno Henrique, um para ser o segundo. Aliás, uma coisa que me chamou a atenção ontem, desde o lance do Brian Aguirre, o time me pareceu instável emocionalmente ontem. O Brian Aguirre tomou um cartão amarelo quase na frente do banco de reserva do Inter, desnecessário, jogou pendurado, e aí o cara já não pode marcar, já não pode, se tu tem que fazer uma falta mais forte, já não pode fazer, porque tu sabe que vai tomar o vermelho. O goleiro reserva do Inter tomou cartão porque ele foi 2 vezes reclamado da arbitragem. Comissão técnica do Inter reclamou, todas as comissões técnicas reclamam, mas está toda hora o auxiliar do Roger ali na lateral do campo reclamando, e não é no jogo de ontem, é todo jogo que o Ribas faz isso, né? Então, acho que ser emocionalmente um pouco mais estável também ajuda para ganhar. O Abel Ferreira, onde tinha uma pilha no Palmeiras, lá também não adiantou nada, né? Tomou cartão para variar. Aliás, o Abel Ferreira voltou a ser o Abel Ferreira, aquele do Mundial, paz e amor, durou só os 40 dias lá do Campeonato Mundial, já voltou a ser o velho Abel Ferreira, chutando o microfone e tudo mais. Não sei se o que aconteceu fora de campo, né, tudo que teve em redes sociais, que o Inter tentou por um lado, trazer para um lado positivo e não deu certo, né, e aliás proibiu os repórteres de perguntarem sobre isso na zona mista de ontem, que eu fiquei sabendo também mesmo, não estando lá, né, mas enfim, cada um age como quer. Não sei se isso também abalou emocionalmente o time de alguma maneira, porque alguns jogadores, né, a gente percebeu que estiveram muito abaixo daquilo que possam render. Ontem, na entrevista coletiva, o Roger, em outros questionamentos, ele trouxe para si também a responsabilidade, né, André, do resultado. É aquela questão, quando mais de 1, 2, 3, 4 jogadores acabam não dando uma boa resposta, talvez o problema seja também do comandante. E o Roger, de certa forma, também concordou com essa situação de também trabalhar, treinar mais. Ele disse que para o jogo contra o Fluminense não teve muito tempo, né, de um jogo contra o Vasco,
para o jogo contra o Fluminense, mas aí pesa contra ele o fato de, por exemplo, e aí o Renato falou na sua entrevista coletiva, que o Fluminense veio de um Mundial, sem férias, sem descanso. O Fluminense vinha de uma sequência de derrotas e vem ainda, né, no Campeonato Brasileiro, buscando uma Já diria uma Mano Menezes, recuperação. não se misture as competições. E né? não se mistura as competições, porque na Copa do Brasil ele acabou tendo sucesso. Mas ontem chama a atenção isso. A intensidade do Fluminense muito maior do que a do Inter. Foi um banho físico do Fluminense ontem também dentro do Beira-Rio.